Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Emmanuel nos diz, através da mediunidade de Chico Xavier, que nós precisamos formar uma consciência reencarnatória. Isso é, a gente ter a consciência de que é um espírito encarnado e que estamos em trânsito pela Terra. Se bem observarmos, verificaremos que isso não costuma acontecer. A gente sempre perde essa ideia de que nós estamos de passagem por aqui. A nossa vida passa a girar muito em função da matéria, dos interesses imediatistas, esquecendo muitas vezes a finalidade principal da existência humana, que é a nossa evolução. Nós não estamos na Terra simplesmente para pagar dívidas, como muitos espíritas pretendem ou pensam. Estamos aqui para evoluir. Pagar dívidas representa erro do passado. Pagar dívidas representa comprometimentos espirituais em face da falta de uma noção dos próprios objetivos da vida no pretérito. Então, fundamentalmente, estamos aqui para evoluir. E para que possamos cumprir a finalidade principal da existência humana, que é a evolução, é preciso ter essa consciência de que estamos de passagem pela Terra e, como alunos conduzidos ao educandário, nós fazemos múltiplas vivências na existência humana no processo de desenvolvimento de nossas potencialidades. É importante também que tenhamos uma ideia mais ampla relacionada com a reencarnação, até porque, como o Paulo falou, eu acho importante, na atualidade fala-se muito a respeito do assunto, que nós espíritas precisamos estar munidos do conhecimento necessário até para responder indagações das pessoas, né? Ter uma ideia de como o processo funciona. Então nós vamos tratar hoje dos fundamentos da reencarnação, em 3 aspectos, como iremos ver. Newton: a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e indireta do quadrado das distâncias. O que é isso? Enunciado da lei de gravitação universal. Lei básica de física. Newton inventou isso? Não. Ele não inventou a lei de gravitação universal, ele apenas a enunciou. É importante considerar assim em relação à reencarnação. Kardec, no desdobramento da codificação espírita, ele não inventou a reencarnação. Porque a reencarnação é uma lei natural, uma lei de evolução, que existe na Terra desde o aparecimento do primeiro ser vivo. Porque os seres inferiores também são dotados de um princípio espiritual em evolução. Então ela sempre esteve presente, é uma lei. O que o Espiritismo faz é simplesmente, como fez Newton, equacionar a lei. O Espiritismo faz um enunciado e nos permite compreender melhor o que é a reencarnação, o que ela significa para nós, o processo da reencarnação, como acontece a reencarnação do espírito, como a gente retorna ao mundo espiritual, aqui já nos domínios da ciência espírita, e em relação aos quais nós temos esclarecimentos muito oportunos por André Luiz, né, na obra maravilhosa de André Luiz, mostrando o relacionamento que há entre o plano físico e o espiritual, e como é que a gente reencarna, como é que desencarna e por aí vai. Então é fundamental que nós tenhamos essa ideia. O Espiritismo não inventou a reencarnação. Ela está na cultura dos povos, desde as civilizações mais antigas, ainda que apenas no domínio dos iniciados, nós temos o conceito reencarnacionista, a civilização indiana principalmente, a egípcia, a chinesa, os caldeus, os celtas, vai lá para o passado, você vai ver a reencarnação presente. Por quê? Porque é uma lei. Não é uma invenção do homem, não é uma ideia desenvolvida por alguém. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências religiosas. Esse é um enunciado do que é o Espiritismo. Se perguntam para a gente, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma filosofia de vida que nos dá uma visão objetiva da existência humana, e é uma filosofia que tem base de ciência, ela não é especulativa. Porque os filósofos geralmente são especulativos, eles imaginam como funciona o universo, imaginam como é a vida. O Espiritismo não é especulativo.
As doutrinas religiosas, de um modo geral, são especulativas. Imaginam como é a vida espiritual, o que acontece quando nós vamos morrer. O espiritismo não é especulativo, ele é baseado em informações que vêm do outro lado da vida, informações que vêm da espiritualidade. Mas como é que eu vou saber que essas informações são corretas, exprimem a realidade? Aqui entra a ciência espírita, através de pesquisas. E na história do espiritismo, envolvendo inclusive a metapsíquica que floresceu no início do século passado, nós temos aí uma pleiade de cientistas que estudaram o fenômeno mediúnico, que estudaram a manifestação dos espíritos e comprovaram a realidade do fenômeno mediúnico. Agora, tem consequências religiosas. É lógico que se eu estou recebendo informações da espiritualidade sobre a existência de Deus, os objetivos da existência humana, e nós estamos aqui para evoluir, para superar as nossas tendências, é lógico que isso tem uma consequência, e a consequência é religiosa. É o comportamento religioso que deve caracterizar a nossa ação, sempre buscando a nossa melhoria, o nosso progresso. Então a doutrina fica sintetizada nisso. Ela é essencialmente uma filosofia que vem da espiritualidade. Por isso o livro principal do Espiritismo chama-se o Livro dos Espíritos, porque a ideia dos Espíritos, a filosofia dos Espíritos, comprovamos isso tudo cientificamente. Agora isso vai repercutir na nossa vida sob o ponto de vista de religiosidade. Eu sou convidado a ter uma vida de religiosidade. Não é a mera frequência a uma igreja, é a vivência dos princípios da doutrina, no sentido da minha melhoria, do meu progresso. O mesmo acontece com relação à reencarnação. A reencarnação, nós podemos buscar na reencarnação os fundamentos filosóficos, né? Raciocinar em termos de reencarnação, tentar ver a evidência da reencarnação, simplesmente pensando filosoficamente a respeito do assunto. Agora, eu posso buscar bases científicas, há provas científicas da reencarnação? Sim, nós podemos desenvolver este lado. E há consequências? Claro. A consequência do fato de você reconhecer que é um espírito em evolução, em trânsito pela Terra, através do processo reencarnatório, fatalmente vai repercutir na sua vida, levando a ter um comportamento melhor. Já com a consciência de que hoje você está colhendo males que semeou no passado e que agora você tem que semear bens para colher bens no futuro. Então nós vamos apreciar a reencarnação nesses três fundamentos. O fundamento, primeiro o fundamento religioso, depois o científico e depois o filosófico. Vamos lá. Fundamentos religiosos na Bíblia. Porque se eu perguntar para vocês assim, onde é que a gente vai encontrar fundamentos religiosos da reencarnação? Nós temos que procurar no livro que é a orientação básica da religião do Ocidente. O Ocidente é orientado pela Bíblia. Esse conjunto de normas, dividido em duas partes, que é o Velho e o Novo Testamento. Então, se eu quero buscar fundamentos religiosos para a reencarnação, eu tenho que procurar na Bíblia. A Bíblia tem fundamentos, eu posso basear a minha compreensão, a minha ideia da reencarnação na Bíblia. Vamos ver. Velho Testamento. O Velho Testamento, como nós sabemos, a Bíblia tem duas partes, como eu disse. O Velho Testamento é a história do povo judeu. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos encasquetaram a ideia de que o Velho Testamento é a palavra de Deus e que tudo que está ali foi escrito por Deus, que é a orientação, inclusive com relação ao surgimento do universo, que seria como está em Gênesis, que Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º. Isso daí pode ser encarado como uma alegoria, jamais como uma realidade. Porque hoje nós sabemos que o universo não tem 4.000 anos, conforme a cronologia bíblica, ele tem perto de 13 bilhões e 500 milhões de anos. Olhem a diferença. Então, o evangélico fala, não, foi tudo criado há 4.000 anos atrás. A ciência demonstra que tudo surgiu há perto de 13 bilhões e 500 milhões de anos, não 4.000 anos. Então, quando o cidadão encara aquilo lá ao pé da letra, ele acaba caindo no ridículo. E tem muitas passagens do Velho Testamento
que são coisas que interessavam a época de Moisés, mas não interessam a nossa época. Você encarar aquilo ao pé da letra, como se fosse Jeová que estivesse realmente orientando a nossa vida, a representação judaica de Deus, é cair realmente no ridículo. Então, no Velho Testamento, nós não temos muitas ideias sobre a reencarnação, embora os judeus tivessem na Cabala, que é o livro sagrado do judaísmo, e no Talmud, que é um conjunto de tradições do povo judeu, evidências da reencarnação. A Cabala, por exemplo, ela mostra a reencarnação, fala sobre a reencarnação, mas de uma forma muito fantasiosa, muito distanciada da realidade. E o povo judeu, de um modo geral, com exceção dos iniciados na Cabala e no Talmud, o povo judeu, de modo geral, era um povo materialista, belicoso, guerreiro, interessado em defender os seus domínios ou conquistar novos domínios, não era muito voltado para as coisas espirituais. Então, no Velho Testamento, nós não encontraremos muita coisa relacionada com a reencarnação, mas há alguma coisa. Se um homem morre e tornará vida, esperarei todos os dias de meu combate até que venha a mutação. Isso está em Jó. Jó, naquela situação difícil que ele estava enfrentando, tendo perdido tudo, ele fica cogitando se ele voltaria à vida, se ele teria uma nova vida. Vejam bem que os judeus não cogitavam da vida espiritual. Então, quando ele fala numa mutação para que venha uma nova vida, ele está raciocinando em termos de voltar à vida humana, à vida terrestre, à reencarnação. Eu era um menino de um natural feliz e havia obtido uma alma boa. Sendo boa, vinha em um corpo sem mancha. Isso está em Salomão, livro Sabedoria. Nem todas as Bíblias têm o livro Sabedoria de Salomão. Aquelas que têm, nos falam assim. Salomão está dizendo que ele vivia antes de encarnar, o que já nega o conceito relacionado com as igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, evangélicas, protestantes, católicas. Todas pregam que o espírito é criado no momento da concepção. Quando ocorre a concepção, o espírito é criado. Não. Salomão está falando aí que ele já vivia antes, né? Eu era um menino de um natural feliz e havia obtido uma alma boa. E sendo boa, vinha em corpo sem mancha. Então ele já foi um menino numa vida passada, tinha uma alma boa, ele pôde encarnar sem problemas. Aliás, ele está se reportando aqui à própria lei de causa e efeito, né? Ele está dizendo que há uma relação entre o fato de você ter sido bom no passado e ter um corpo sem mácula hoje. Porque se você não tivesse sido bom em vida anterior, hoje você teria sérios problemas relacionados até com o corpo físico. Antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias. Olha aí, antes que te formasses no ventre, te conheci. Então, o profeta está falando aí que ele já existia antes da concepção. Porque, repito, a concepção teológica das igrejas tradicionais é que você é criado no momento da concepção. Jeremias está falando aí que ele já vivera antes, né? São referências ao fato de uma anterioridade da vida física, numa demonstração de que a gente já viveu antes da presente existência. Essa passagem aqui que está na Bíblia, no livro Gênesis, é muito interessante. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É o começo dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem em águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Agora vejam aí. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações futuras daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Isso está em Êxodo. Agora, olhem que coisa interessante. Jeová, Deus violento, agressivo, né? Mas justo. Segundo a concepção judaica,
Ele era um Deus justo. Agora, como é que ele pode se vingar até a segunda, terceira, quarta geração daqueles que o ofendam? Então, se eu fizer alguma coisa errada, os meus filhos vão pagar, os meus netos, os meus bisnetos, tataranetos, todo mundo vai pagar pelo erro que eu cometi. Isso é um absurdo, que nega o mais elementar princípio de justiça. E se nós considerarmos nessa conceituação a reencarnação? Daí fica perfeito. Porque se eu erro, se eu cometo crimes e atrocidades e ofendo teoricamente a Deus, eu digo teoricamente porque ninguém ofende a Deus, ofendemos a nós mesmos. Como é que eu vou pagar isso? Numa próxima geração, quando eu reencarnar. Eu posso vir a ser filho do meu filho, filho de meu neto, eu posso reencarnar várias vezes dentro da mesma família, do mesmo agrupamento humano, daí sim a coisa está funcionando. A minha iniquidade vai ser resgatada a partir de uma nova encarnação, que pode ser no mesmo agrupamento familiar. Se nós analisamos essas expressões à luz da reencarnação, elas fazem sentido. Agora, se você não aceita a reencarnação, isso não tem sentido, porque seria a mais clamorosa injustiça. E a gente tem que levar em consideração que o Deus judaico era um Deus agressivo, violento, guerreiro. Mas, teoricamente, ele era um Deus justo, né? O mais elementar princípio de justiça determina que os filhos não podem pagar pelo pecado dos pais, né? Isso é elementar. O que interessa para nós na análise bíblica da reencarnação é, sem dúvida alguma, o Novo Testamento. Porque no Velho Testamento vocês estão vendo que a coisa é meio de passagem, né? Não há, um apoio logístico mais amplo para você dizer, olha, a reencarnação está no Velho Testamento. Ela está nas entrelinhas. Agora, no Novo Testamento, que é a vida de Jesus, é diferente. Daí a reencarnação aparece claramente, ela é incontestável no texto evangélico. Vamos ver. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou outro profeta. Olhem a reencarnação aí, gente. Está bem claro. Porque se o povo, aqueles que cercavam Jesus, admitiu que ele podia ser João Batista, porque Jesus em princípio foi confundido com João Batista, se havia quem admitia que ele foi Jeremias ou Elias viveu 800 anos antes de Jesus, Jeremias outro tanto, um pouco mais aí. Então como é que pode acontecer isso se não através da reencarnação? Significa que o povo, aqueles que cercavam Jesus, principalmente a comunidade dos discípulos, eles aceitavam a reencarnação. Senão essa resposta que deram a Jesus não teria sentido, né? Se eles estão admitindo que Jesus poderia ser um dos profetas, é porque eles estavam admitindo a reencarnação. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Simão Pedro, sob inspiração maior, estava dizendo que Jesus não era nenhum daqueles. Ele era um enviado divino que viera à Terra com uma missão específica de renovação para a humanidade. E Jesus lhe disse que ele era abençoado, né? Porque ele estava falando sobre inspiração espiritual. Mas a passagem deixou bem claro, bem nítido para quem vê o espírito da coisa, que a reencarnação estava presente no seio da primitiva comunidade cristã. E que o povo, de um modo geral, admitia a ideia da reencarnação, embora não tivesse assim um conhecimento mais amplo a respeito do assunto. Volto a lembrar que na Cabala e no Talmud, que eram livros sagrados do judaísmo, a reencarnação está realmente presente. Essa passagem aqui é notável, né? Ela demonstra claramente a ideia da reencarnação. Seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? Aqui é preciso fazer uma digressão.
Os profetas no Antigo Testamento, eles anunciavam a vinda do Messias. O povo judeu esperava o Messias há séculos, aquele que viria elevar Israel ao domínio das nações. Jesus não foi aceito como Messias pelo povo judeu, pelo simples fato de que ele vinha com a bandeira da paz, e os judeus esperavam um guerreiro que dominasse os romanos, que instalasse na terra o reino de Deus, e Israel, povo judeu, seria elevado ao domínio de todas as nações. Era o povo escolhido. Por isso que Jesus não foi aceito. Mas os profetas, desde o Velho Testamento, anunciavam a vinda do Messias. Malaquias, inclusive, que foi o último profeta, ele fala claramente que Elias voltaria para anunciar o advento do Messias, porque a ideia era esta, que Elias deveria voltar quando o Messias estivesse chegando, porque competiria a Elias anunciar a vinda ou a chegada do Messias. Só que Elias vivera 800 anos antes. Ora, se Elias tinha que voltar, certamente ele teria que reencarnar. Então, por isso que os discípulos perguntam a Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? E os escribas não estavam aceitando Jesus. Não, Elias não voltou. E Jesus responde, a resposta de Jesus é notável. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Notável a resposta de Jesus. Ele está falando, não, Elias já veio. Ele já veio. E fizeram dele o que lhe aprouveram. Agora a conclusão do evangelista. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Está claro, né, gente? Está perfeito. Porque nesta altura do campeonato, João Batista já havia sido decapitado a mando de Herodes. Por isso que Jesus fala, ele já veio, mas já o mataram. João Batista tinha morrido. Essa passagem é muito clara, não dá margem à interpretação diferente. Católico, teólogo católico, fala que João Batista veio com o espírito de Elias, ele era igual a Elias. Mas isso daí não tem fundamento no próprio texto. Jesus não está falando que Elias voltou, que João Batista voltou com o espírito de Elias. Ele fala que Elias voltou. Bem clara a passagem. Então não dá para a gente interpretar de forma diferente. O teólogo católico interpreta, não, é o espírito de Elias, mas não é isso que o texto está dizendo. Diálogo com Nicodemos, né? Muito famoso, vamos lá. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. O Nicodemos era um fariseu, um homem inteligente, de grande cultura, que vem à noite, né? Ele não queria muita confusão, não, ele veio no particular conversar com Jesus. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem se Deus não estivesse com ele. Então, Nicodemos está entusiasmado com os milagres operados por Jesus, os prodígios, reconhece a grandeza de Jesus, vem conversar com ele no particular. Jesus. Em verdade, digo-te que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, Nicodemos fala que ele veio de Deus e Jesus fala, olha, se não nascer de novo, não pode ir para o reino de Deus, não pode estar com Deus. Então, essa passagem é emblemática também em relação à reencarnação. Vejam bem, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode nascer um homem já velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer outra vez? Vejam bem, Nicodemos está compreendendo que reencarnar é voltar à vida física, só que ele não entende como é que isso pode acontecer. Mas como é que é? Eu vou entrar na barriga de minha mãe novamente para renascer? Jesus não vai dizer para ele que ele está enganado, Jesus vai explicar. Jesus não fala, Nicodemos, que bobagem é essa? Não se trata disso, estou falando de outra coisa. Então, o que Jesus diz? Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Jesus está explicando como é o processo. Está explicando que é preciso nascer de novo, da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Ele não fala para Nicodemos: rapaz, que bobagem, eu não estou falando de reencarnar, estou falando de outra coisa. Que a Igreja Católica, como nós sabemos, ela tem no batismo a interpretação dessa passagem. Nascer da água e do Espírito seria você se arrepender, ser batizado e iniciar uma nova vida, ou ser batizado desde pequeno para se livrar da mácula do pecado original. Então interpreta assim esse nascer da água, né, que seria o batismo. Vejam no Velho Testamento. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadam e pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Gênesis capítulo 1. O que está dizendo isso? Que para os antigos tudo vinha da água. A água era o elemento primordial do universo. Isso está na cultura antiga. Então tudo surgia da água. Então quando Jesus fala nascer da água, ele está falando o quê? Nascer da matéria de novo. Reencarnar, voltar à vida a partir da água, que é o elemento primordial, que seria a representação da vida física ou do corpo físico. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo o seguinte: quem reencarna não é o corpo. Você não fica velho e entra na barriga da mãe. É o seu espírito que vai reencarnar. A carne faz carne. Agora o espírito é que encarna através de uma nova carne. Então, pela ligação ao novo organismo, é que o espírito inicia um processo reencarnatório. Ele está explicando para Nicodemos que não é o corpo que reencarna, é o espírito que reencarna. E quando ele fala em água, ele está se referindo ao elemento primordial, que seria a representação da carne, da nova encarnação. Não te admires que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Se o Espírito tivesse sido criado no momento da concepção, nós saberíamos de onde ele veio. Ele veio de Deus. Jesus está falando: você não sabe de onde vem o Espírito nem para onde vai. Por quê? Porque ele vem de vidas passadas, ele vem de outras existências. Repito, se o Espírito tivesse vindo da mão de Deus no momento da concepção, nós saberíamos. Não, ele foi criado naquele momento, ele veio da mão de Deus. Jesus está falando que o Espírito já vivia antes e que ele veio no processo de uma nova experiência na Terra através da reencarnação. Pergunta Nicodemos: como pode isso fazer-se? Nicodemos ainda está em dúvida. Vejam bem, ele continua dialogando com Jesus em termos de reencarnação. E ele continua em dúvida: mas como que o Espírito agora vai entrar no ventre da mulher e desenvolver um novo organismo e vai renascer? Ele tem dificuldade. Vejam que o diálogo todo está relacionado com a reencarnação e não com o batismo. Se fosse com o batismo, Nicodemos não teria dúvida nenhuma, né? O batismo foi batizado, já está renovado, já está nascendo por uma nova vida. Nicodemos continua raciocinando, acompanhando Jesus em termos de reencarnação e não de batismo. E ele está meio perplexo. Como pode isso fazer-se? Jesus, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Porque como mestre em Israel, o fariseu Nicodemos, ele tinha que conhecer a Cabala. A Cabala explica a reencarnação, embora de uma forma um tanto fantasiosa. Quem lê a Cabala vai ver a reencarnação está presente. No Talmud, que é o conjunto das tradições do povo judeu, há passagens que se reportam à reencarnação. Então Jesus fica admirado: mas és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo de coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então Jesus está dizendo o seguinte: ele está falando de coisas que pertencem à terra. É o processo reencarnatório, é a nossa vida, é a nossa experiência humana. Jesus está se referindo a isso, não está falando de coisas transcendentes.
Aliás, uma coisa importante, Jesus só falou de coisas da terra. Parábolas, ensinos de Jesus, experiências, exemplos, ele fala de coisas da terra, porque das coisas do céu não havia condições. A humanidade não tinha condições para entender as coisas do céu. Não entendia nem as coisas da terra como o processo reencarnatório. Competiria ao espiritismo falar das coisas do céu. Por isso Jesus diz na última ceia que mais tarde ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que viria trazer noções novas. O Consolador, o Espiritismo, veio falar das coisas do céu. O que o Espiritismo faz? Abre a cortina, mostra a vida espiritual, o interrelacionamento que há entre a vida física e a espiritual. Então Jesus, nas parábolas, nos ensinamentos, é tudo relacionado com a vida aqui na Terra. E eu sempre digo que é uma lástima que as pessoas não estejam familiarizadas com Jesus. A gente fala em Jesus no centro espírita, na igreja, no templo evangélico. No cotidiano, quem fala em Jesus? Na vida em família, na troca de ideias, quem é que fala? A gente não fala, ficamos meio constrangidos, né? No agrupamento aí de amigos ou de colegas de trabalho, surge o ensejo de falar de alguma coisa relacionada com o evangelho, alguém fala? Não, porque nós não estamos familiarizados, nós não trouxemos Jesus para o cotidiano. E no entanto, Jesus falou do cotidiano, tudo que Jesus ensinou refere-se ao nosso cotidiano, à nossa vida aqui na Terra. E nós precisaríamos estar muito familiarizados com o Evangelho e quebrarmos esse preconceito que existe. É um verdadeiro preconceito. Não, você não pode falar em Jesus fora dos círculos religiosos, porque Jesus falou do nosso cotidiano, e é preciso que lembremos de Jesus no cotidiano para que possamos realmente colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Essa passagem, como vocês veem, essa passagem, ela é, embora simbólica, embora Jesus esteja falando de uma forma mais ou menos simbólica, ela, quando a gente analisa detidamente e interpreta a água como sendo o elemento constitutivo da matéria para os antigos, fica claro que Jesus estava ensinando a Nicodemos a reencarnação. Um aprendiz com dificuldade, embora fosse um homem instruído, um doutor da lei, estava com dificuldade para entender como é que o cidadão pode entrar na barriga da mãe e nascer de novo. Essa outra passagem, a cura de um cego de nascença, é emblemática, é notável, é clara, deixa bem claro que os discípulos de Jesus aceitavam a reencarnação. Vamos lá. Caminhando Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Claro que eles aceitavam a reencarnação. Se não aceitassem a reencarnação, a pergunta não teria razão de ser. Vai perguntar por quê? Se você não acredita na reencarnação. Então, quando eles perguntam se aquele homem pecou para nascer cego, ou foram os pais dele que pecaram para que ele nascesse cego, o que eles revelam aqui, gente, é que conheciam, aceitavam a reencarnação, mas não conheciam muito de reencarnação. Os discípulos de Jesus eram gente do povo, pescadores humildes em sua maior parte, com exceção de Mateus e de Judas, eram quase que analfabetos. Então eles não tinham a ideia atilada sobre o processo reencarnatório, e admitiam até que aquele homem pudesse ter nascido cego para que os pais pagassem suas dívidas, quer dizer, eles estariam pagando as dívidas de seus pais, o que é um absurdo. Mas o fato é que eles admitiam a reencarnação, embora não a conhecessem a fundo, a ponto de fazer uma pergunta inocente como essa. Responde Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que eles se manifestem as obras de Deus. Essa resposta de Jesus confunde às vezes o espírita. Fala, mas como? A gente não está aqui para pagar dívidas? Como é que alguém nasce para que se cumpram nele as obras de Deus? Porque o processo reencarnatório, ele é um processo de evolução. A gente reencarna para evoluir, e dentro do processo reencarnatório tem os nossos compromissos kármicos, que representam o sofrimento no presente, você está resgatando. Mas você pega um espírito mais evoluído, ele não tem que vir à Terra pagar nada, ele vem em missão, ele vem em trabalho, para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou alguém porventura imagina que Chico Xavier veio à Terra para resgatar dívidas, que ele teve uma infância sofrida, que enfrentou doenças, dificuldades e sabores a vida toda para pagar dívidas? Negativo. Chico não veio pagar dívidas.
vem numa missão grandiosa, uma sublime missão, de nos dar o desdobramento e a complementação da doutrina espírita. Tudo aquilo que ele enfrentou, ele mesmo escolheu, porque o missionário autêntico, aquele espírito que vem com responsabilidades definidas, ele sabe que a dor, a dificuldade e o dissabor são fundamentais para que ele não perca de vista a sua missão, para que ele não se afaste do roteiro. Porque quando as coisas são muito fáceis aqui na Terra, quando tudo corre maravilhosamente bem, até o missionário pode se transviar. Então o missionário é aquele que veio para grandes tarefas, não veio pagar dívida, e pediu a dor, porque ele entende que a dor não é só a própria do mundo em que vivemos, como é uma necessidade para ele manter fidelidade aos compromissos assumidos. Eu me lembro no livro Nosso Lar, que todo mundo deve conhecer, deve lembrar dessa história, a mãe de André Luiz. Ela tinha um marido, embora fosse cuidadoso da família, era um cidadão que gostava de cometer adultério, né? Inclusive ele tinha 2 amantes. Durante a vida toda, ninguém podia sonhar uma coisa dessa. E ele tinha 2 amantes, né? Casado com a família e tudo, e tinha 2 filiais, né? Como se costuma dizer. Vão todos para o mundo espiritual, as 2 mulheres que eram espíritos muito perturbados, acabam indo parar no umbral. O pai de André Luiz vai para o umbral também, enfrentam sofrimentos atrozes no umbral. A mãe de André Luiz, um espírito evoluído, já vai para instâncias superiores. Ela era um espírito tão evoluído que o próprio André Luiz não convivia com ela. O André Luiz estava em Nosso Lar, que é uma instância inferior, e a mãe de André Luiz estava numa instância superior, o espírito evoluído. Daí ela encontra com o André Luiz e fala: eu vou reencarnar. Mas por que a senhora vai reencarnar? Porque eu preciso ajudar seu pai e as 2 infelizes que foram suas amantes. Eu vou reencarnar, seu pai vai reencarnar primeiro, depois eu reencarno, caso-me com ele novamente e receberemos essas 2 infelizes como nossas filhas. Olhem que beleza, gente, que missão gloriosa. E quando André Luiz se admira: mas mamãe, como é que a senhora vai fazer uma coisa dessa? Ela fala: meu filho, retornarei à espiritualidade depois, enriquecida com novos afetos, que seriam as mulheres. Ela ia atrair para o seu seio maternal aquelas 2 mulheres que foram amantes de seu marido, e seriam suas filhas. Então, gente, alguém poderia dizer que a mãe de André Luiz reencarnou para pagar dívidas? Não, foi uma reencarnação sublimada. Ela veio para que nela se manifestassem as obras de Deus. Todo espírito missionário voltado para o bem e realmente está em altos estágios de evolução, não vem para pagar dívidas, não. Ele vem, como diz Jesus, para que nele se manifestem as obras de Deus. Lembro de Alcione no livro Renúncia, a meu ver o mais belo romance espírita, né? Renúncia, uma entidade angelical. Alcione era o que nós poderíamos situar como um anjo, espírito puro. Não precisava mais reencarnar, ela continuaria a jornada evolutiva no mundo espiritual. Reencarna. Reencarnou por quê? Veio ajudar um grupo de espíritos ligados ao seu coração, retardatários ainda no processo evolutivo. Submeteu-se à reencarnação para ajudá-los. Foi um anjo aqui na Terra. A ação de Alcione é uma coisa maravilhosa. A todos edifica com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua dedicação ao bem. É um livro maravilhoso. Quem não leu, não deixe de ler. Renúncia, Espírito Emmanuel, o autor, psicografia de Chico Xavier. Então são espíritos que vêm, como diz Jesus, para que neles se manifestem as obras de Deus. Foi o caso desse cego, que reencarnou para participar da epopeia evangélica e ter a graça, a grande graça de ser curado por Jesus. Vocês imaginem, cidadão foi curado por Jesus, ele não veio para pagar dívidas, não, ele veio para participar da epopeia evangélica, ter a aventura de ser curado por Jesus e participar do movimento cristão. Foi o que aconteceu com ele. Agora vocês certamente estão pensando nisso que está aí. A igreja cristã foi reencarnacionista, então? Os primórdios do cristianismo, o cristianismo era reencarnacionista? Era assim.
Clemente de Alexandria, século II. Orígenes, século II também. Foram pais da igreja, né? Foram grandes teólogos, grandes líderes do movimento cristão, eram reencarnacionistas. Acontecia o seguinte: o movimento cristão, ele se dividiu em várias correntes religiosas. Tem aquela que admitia a reencarnação, aquela que não admitia, tem aquela que admitia, por exemplo, que Jesus foi um espírito materializado, aquela que não admitia isso. Havia várias teorias que eram desenvolvidas, até por uma razão muito simples. Havia um distanciamento muito grande entre as igrejas. Não havia hoje o contato que haveria hoje com os meios de comunicação. Então, uma igreja que estava em outro país, ela ficava isolada. Cada igreja tendia a desenvolver ideias próprias na interpretação dos textos. Então, daí surgirem várias correntes religiosas. Há pouco tempo atrás, nós tivemos aí um evangelho de Judas, que foi descoberto, e onde a ideia aberrante aí de que Jesus teria pedido a Judas que o traísse, para que ele fosse glorificado na crucificação, né? O evangelho de Judas fala isso, que é uma bobagem. Mas por que surgiu uma bobagem dessa natureza dentro da igreja primitiva? Porque era uma igreja isolada em determinada região, onde desenvolveu-se essa ideia, criou-se essa ideia de que Judas teria sido convocado por Jesus para a traição, que é uma bobagem. Então, o conceito reencarnacionista, ele era aceito por várias correntes dentro da igreja, mas não havia uma unanimidade. Havia correntes contrárias que combatiam a ideia. Então acontecia isso. E foi exatamente por causa disso que a igreja acabou eliminando o conceito reencarnacionista. Santo Agostinho pergunta em suas confissões, né, um grande teólogo cristão: não teria eu vivido em outro corpo ou em outra qualquer parte antes de entrar no ventre de minha mãe? Ele mesmo está cogitando o assunto. Será que eu já não vivi antes? Né? Uma ideia reencarnacionista. A reencarnação está tão claramente exposta no Evangelho. Se Jesus reportou-se várias vezes a reencarnação, se o Mestre deu seu trabalho de explicar a Nicodemos como ocorre a reencarnação, se os discípulos admitiam a reencarnação, se a reencarnação era aceita por vários segmentos do movimento inicial do cristianismo, por que se perdeu a ideia da reencarnação no cristianismo? Teodora, que foi uma concubina, uma prostituta, casa-se com Justiniano, que era o imperador romano. E Teodora não gostava da ideia da reencarnação. Isso daqui é o que eu chamaria de uma fofoca histórica, né, gente? Para justificar a eliminação da reencarnação. E Teodora, ela não admitia a ideia da reencarnação. Para ela era um absurdo, porque ela era agora imperatriz, casada com o imperador, e ela queria, quando morresse, ir direto para o céu, né, por direito adquirido como imperatriz. Não tinha nada de reencarnar, quem sabe reencarnar até como gente pobre. Para ela era um absurdo. Então, segundo essa fofoca histórica, ela teria influenciado Justiniano, que por sua vez iria presidir o concílio de Constantinopla. Pode mudar. 553, concílio de Constantinopla, onde o conceito da reencarnação foi eliminado da história da igreja. Então, por influência supostamente de Justiniano, discutiu-se o assunto, chegou-se à conclusão de que a reencarnação era um erro, e a partir de então ela foi erradicada do cristianismo. Até o século VI, muitas correntes da igreja aceitavam. Inclusive eu falei de Clemente de Alexandria, de Orígenes, que foram grandes pais da igreja, né, que defendiam a ideia da reencarnação. Não, mas ela foi proscrita a partir do concílio. Não existe reencarnação. Agora, veja uma coisa interessante, um detalhe curioso. Jerônimo viveu no século IV, e ali vemos ele com o Papa Damaso, que o orientou para que ele fizesse uma tradução do grego para o romano dos textos evangélicos. Para vocês terem uma ideia, havia perto de 50 textos circulando na época de São Jerônimo. Evangelho de Pedro,
Evangelho de Judas, Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria, Evangelho de Maria de Magdala, Evangelho de Jesus menino. É um evangelho falando das estrepolias de Jesus menino. Então eram muitos textos, e textos assim, apócrifos, de autenticidade duvidosa, textos infantis, com bobagens aí. Tem um texto sobre o Evangelho de Jesus, por exemplo, menino, que Jesus se aborrece com um garoto, daí ele mata o garoto. Ele simplesmente ficou aborrecido na brincadeira que eles tinham lá, ele mata o menino. E aquilo aparece como natural, que Jesus tinha poderes para fazer isso, daí ele mata a criança. E tem um outro trecho lá que ele transforma o menino num pássaro, uma coisa assim. São ideias fantasiosas. E Jerônimo foi chamado a fazer a elaboração dos textos definitivos pelo Papa Damaso. O que ele fez? Ele pegou 50 textos, mais ou menos, dos vários evangelhos, e começou a selecionar, né? Separar o joio do trigo. E começou a examinar aquilo que tinha realmente autenticidade e que poderia ser aceito como evidência, como coisas que realmente teriam acontecido, e para formar a base, então, de uma crença autêntica, baseada não simplesmente em fantasias, mas com alguma coisa de racionalidade. Os evangelistas que sobraram, desses 50, ele reduziu a 4 evangelistas. Foram Mateus e João, testemunhas oculares, conviveram com Jesus, né? Foram membros do colégio apostólico. E mais 2, Marcos, que era sobrinho do apóstolo Pedro, e consta que ele escreveu com base nas reminiscências de Pedro, e Lucas, médico grego, discípulo do apóstolo Paulo, teria escrito segundo as reminiscências de Maria, sob orientação de Paulo. Então esses 4 evangelistas é que ficaram. Os 4 evangelistas, os textos evangélicos hoje são desses 4 evangelistas. 46 mais ou menos foram eliminados. Ele traduz os evangelhos do grego para o romano, dá origem à Vulgata, que é como nós conhecemos os textos hoje. Só que há um detalhe importante. São Jerônimo, segundo consta, era reencarnacionista. Então ele não retirou desses textos dos 4 evangelistas as passagens que falavam sobre a reencarnação. Ele manteve. E a partir de então, um século depois, no Concílio de Constantinopla, elimina-se a ideia da reencarnação. Mas já não havia possibilidade de modificar os textos, porque eram definitivos. Então nós vemos essa coisa aberrante que há no Evangelho. No Evangelho a gente vê o conceito da reencarnação claramente expresso. E no entanto a igreja não aceita. E ela tenta dourar a pílula, né, inventando interpretações para esses textos que não condizem com a realidade. Como por exemplo, quando Jesus fala em nascer da água e do Espírito, pede que precisa ser batizado, né, para você poder ganhar o céu. Esquecendo-se ou pretendendo ignorar os teólogos cristãos, que os católicos, os evangélicos de um modo geral, representam mais ou menos 2 bilhões de habitantes aqui na Terra, sendo que a Terra tem 7 bilhões de habitantes. Então 5 bilhões, em grande parte, nunca ouviram falar de Jesus, não foram batizados, então consequentemente estariam destinados ao quê? Ao inferno. Jamais poderiam galgar o céu, porque não tem batismo. Então essa ideia do batismo como porta de acesso ao céu realmente é uma bobagem muito grande, que não tem nada a ver com a realidade, principalmente pelo fato de que uma grande parcela da humanidade nunca teve nem vai ter a oportunidade do batismo. Bom, antes de falar dos fundamentos científicos da reencarnação, eu queria considerar o seguinte. Eu falei dessa fofoca teológica, né, de que Teodora teria influenciado a eliminação do cristianismo, da ideia da reencarnação, mas na verdade não foi bem isso não. O que aconteceu foi que no período medieval a igreja pretendia ser a dona da verdade e pretendia que as pessoas se convertessem ao catolicismo para defender os seus próprios interesses. Tanto é que a igreja criou um slogan que hoje ela não usa mais, está meio fora de época,
mas no período medieval, o slogan era o seguinte: fora da igreja não há salvação. Todo mundo tinha que entrar para a igreja. E vejam bem, o conceito reencarnacionista, ele segue outro caminho. Ele diz que a salvação não está numa igreja, a salvação está no esforço individual de renovação. Através do processo reencarnatório, a gente vai superando as nossas mazelas e imperfeições, vamos crescendo espiritualmente, vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. A nossa salvação não depende de uma igreja, depende do esforço individual. Então a ideia da reencarnação não atendia aos interesses da igreja, por isso ela eliminou, fazendo prevalecer a ideia de que o importante era ser da igreja, daí estaria salvo. Fora da igreja não estaria salvo. O conceito reencarnacionista então não interessava. Mas o fato é, como eu comentei, que a reencarnação está no texto evangélico, e nenhum teólogo vai inventar uma explicação mais racional do que o próprio fato em si. Quando os discípulos perguntam, por exemplo, por que fizeram aquilo com João Batista, por que Elias, se Elias já tinha vindo, e Jesus fala que ele já veio, e que os homens o mataram, e o evangelista termina dizendo que ele estava se referindo a João Batista, não tem como dizer que João Batista não é Elias, está claro o texto. A questão do cego de nascença, a própria questão do diálogo com Nicodemos, são textos muito claros, demonstrando que a igreja primitiva aceitava a reencarnação.